Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje vou falar na aula sobre o desdobramento do fato da que foi a cantada que o nosso amigo Rubião fez a Sofia, em pleno jardim da casa dela em Santa Teresa. Vejamos os desdobramentos da aula de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que você esteja acompanhando a sequência de vídeos que eu estou fazendo, procurando contar a história do que foi, o que é Quincas Borba. Bem, eu terminei a aula passada falando do episódio do nosso amigo Rubião, que decide dar uma cantada, né? Porque ele achava que a Sofia estava apaixonada por ele, e ele decidiu, então, se declarar para ela, já que ela era uma paixão platônica dele. Bem, ela foi surpreendida, ela acabou dando um jeito de se desvencilhar, e o nosso amigo, ele vai ficar muito chateado porque ele estava esperando receber um bilhete no outro dia, alguma coisa com a Sofia, falando, né? Falando sobre, poxa, como ela ficou feliz de ter recebido a cantada, e ela não deu notícia nenhuma. Isso fez com que ele ficasse um tanto desapontado. E aí nós temos que prestar atenção na personagem Tonica. A dona Tonica, ela voltou para casa possessa quando acabou o baile. Ela chamou o pai que conversava com o nosso amigo Rubião, ela chama o pai para ir embora, e quando ela chega a casa, ela chega cheia de pensamentos vingativos em relação a Sofia, porque Sofia era casada, caramba, ela solteira. Pô, Sofia não tinha que se meter, não tinha que estar na frente, tirando um bom partido do caminho dela. E ela fica pensando como se vingar, o que fazer para poder desmoralizar o casamento daquela mulher tão bonita e tão assediada. E ela acaba, no final, apenas caindo na cama e chorando. Daí que o capítulo seguinte, Machado começa com aquela frase, né? Enquanto um chora, outro ri. A Tonica vai dormir chorando. O nosso amigo Rubião, apesar do aparecimento do Major Siqueira, ele vai para casa sorrindo. E aí, quer dizer, o equilíbrio universal. Uns vão ser felizes, outros serão tristes. Uns vão estar bem, outros vão estar mal. Afinal, os dois lados têm que existir. E aí, num passeio, né, um cocheiro, ele está andando, ele pega um cocheiro para ir embora, e o cocheiro vai comparar o cavalo dele, vai dizer como o cavalo dele é bom, e ele compara o cavalo dele a um cachorro. E aí o nosso amigo Rubião, ele tem uma crise de consciência, porque ele pensa, caramba, eu trato tão mal o cachorro, e o cachorro pode ser a encarnação do meu amigo Rubião. Mas isso é uma coisa que ele fala e depois cai ali no esquecimento. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar a conversa de Sofia, que vai revelar para o marido o que aconteceu na noite anterior. O marido fica possesso, fica chateado. Afinal, ele está sendo traído, quer dizer, ele está levando chifre. Só que a Sofia, ela diz que ela não aceitou, que ela procurou negar, e ela sugere que o Rubião não seja mais convidado para ir à casa deles. Só que aí o nosso amigo Cristiano Palha revela que ele não pode tomar uma medida drástica com um amigo, porque ele tem uma dívida absurda com ele. Ele deve dinheiro. E aí a Sofia, diante dessa situação, ela pede que então a convivência, aquela coisa de trazer o Rubião para dentro da casa dele, se torne uma coisa mais espaçada, uma coisa muito mais, vamos dizer assim, fria a relação. E aí, o que está acontecendo? A Sofia, ela não se sente bem, fala que está com dor de cabeça, fala que está indisposta e tudo mais. E aí a sequência de eventos a leva a sentar na varanda enquanto ela está indisposta, e ela vê um rapaz passando em frente à casa dela e cumprimentando. E ela fica tentando lembrar de onde que é aquele cara, e ela vai lembrar de um baile que ela teria dançado com ele. É o Carlos Maria. Lembrando, pessoal, o Carlos Maria é o cara que é o galanteador, é o cara que é um dandy, né? Esse é um dandy, um Mauricinho, o cara que as mulheres ficam suspirando por ele, e ele adora seduzir, ser sedutor das mulheres, ficar dando cantadas, é um conquistador. E ela se lembra dele. E aí é muito importante a gente começar a perceber que há indícios que vão começar a aparecer dessa questão do Palha, a questão do Carlos Maria com a Sofia, né? O Palha, ele vai visitar, no caso, o Rubião depois de 15 dias sem aparecer,
E quando ele chega lá, para a surpresa dele, ele está acompanhado, o Rubião está acompanhado de um cara novo, um senhor, um político, um advogado chamado Camacho, que é dono de um jornal chamado Atalaia. E nessa conversa, o Rubião, que estava um tanto decepcionado, que não recebeu nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de mensagem da Sofia, que tinha uma certa crise de consciência porque ele estaria traindo o amigo dele. E aí ele vai justamente viver uma situação em que ele se sente envergonhado, não se sente bem. Então ele revela para o Camacho e para o Palha que ele pretende voltar a Barbacena, passar um tempo em Minas, ficar fora do Rio. Tanto Camacho quanto o Palha não concordam e vão dissuadir, vão trabalhar para tirar essa vontade dele sair do Rio. O Palha por uma questão econômica, porque se o Rubião diz que tem que ir embora, e para ir embora, eu estou indo embora, vamos acertar, ele não quer, não tem dinheiro para poder pagar os empréstimos que ele tomou do Rubião. Camacho não via com bons olhos a partir do Rubião, porque ele achou alguém que seria afinado às ideias políticas dele e que poderia ajudá-lo a manter o jornal, o Atalaia. Então, cada um tinha um motivo para não querer que o Rubião saísse do Rio de Janeiro. E, a partir daí, essa convivência dele com o Camacho, essa questão dele já ser sócio numa empresa do Palha, tudo isso gerarão novos desdobramentos. A partir da aula 8, pessoal, eu vou procurar justamente o quê? Eu vou eu vou pegar mais capítulos e vou condensar, até porque os fatos começam a ficar um tanto quanto assim, o Machado faz capítulos muito curtos. Então, a questão é que a gente vai condensar mais capítulos e vamos poder abordar melhor isso daí. Mas eu acho que essa aula de hoje é para a gente entender, né, como que o Rubião, preso nas suas ideias, naquela coisa da paixão, ele acaba se afastando cada vez mais, ele se afasta da realidade. E isso vai trazer danos muito sérios, vão trazer prejuízos, não só econômicos, mas prejuízos sociais, morais e principalmente da saúde mental. Até a próxima. Beijo na conversa.